Welcome, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Se você não está inscrito, já se inscreve, porque tem muita coisa legal aqui acontecendo. E hoje a gente trouxe a Chan para falar um pouco de maternidade e autocontrole, não é mesmo? Muito gerenciamento. Muito gerenciamento. Chan, se apresenta para quem não te conhece. Bom, eu sou a Chan, eu sou professora de meditação, treinadora de mulheres, mãe do Noah e eu gosto de me apresentar como uma pessoa, uma mulher multifacetada, de tantas facetas que eu tenho para apresentar para o mundo, e a gente tem que dar um nome para essas facetas, né? Então, eu sou professora de meditação, sou treinadora de mulheres, mãe do Noah e sou uma mulher e humana, antes disso. Um ser iluminado, diria assim, obrigada. não é mesmo? Gente, se vocês não conhecem, ela tem um vídeo no canal dela. Gente, vocês precisam seguir essa mulher, juro por Deus. Tem um link lá nos stories. E eu vou deixar aqui embaixo também para vocês seguirem ela. Mas ela tem um vídeo do filho dela tendo um chilique. E ela na paz do Senhor. Vocês, gente, é assim, é um ser iluminado. Aquele vídeo foi o vídeo da minha vida. Sério. É um autocontrole. Sim. Que precisa de muita coisa, né? Tipo, Precisa. E começa respirando. Muito. a gente não sabe respirar. Não. A gente nunca aprendeu a respirar. Quando eu comecei a fazer yoga, eu descobri que eu não sabia respirar. Que sempre que a gente tem algum problema, a gente para de respirar. Trava, né? O emocional trava o corpo, aí o coração acelera. Aí você fala coisa que não deve, faz coisa que não deve. Quando você tem que dar um passo para trás, afastar, tomar consciência do que está acontecendo e respirar. Eu acho que isso é 100% das vezes da vida, a gente tem que fazer isso. E tornar cada vez mais consciente, né? Porque como a gente não sabe respirar, consequentemente a gente não está levantando oxigênio para o corpo, muito menos para o cérebro. Então, se você não está levando esse oxigênio para o cérebro, você não pensa. E é por isso que o mundo também está como está, né? Porque a gente vai tudo no impulso, sem centrar, gerenciar, controlar, antes de fazer algo. Então, aquele vídeo é puro gerenciamento mesmo. É pura paciência, né? Que Jesus do céu. Mas, assim, voltando para isso, eu fiz coaching, né? E aí você sabe que a mecânica são 5 segundos, né? E aí um dos nossos colunistas, essa semana, eu até repostei o vídeo dele falando sobre isso. Quando você estraga o dia por um acontecimento de... 3 minutos do seu dia, das 24 horas, né? Então, a gente traz isso como assim, estragou o meu dia. Aí você mastiga isso durante o dia inteiro e realmente estraga. E quando não estraga a semana, ou 2 semanas, ou o mês inteiro, né? Então, a gente estica um sofrimento por muito tempo, né? E é engraçado você tocar nesse assunto. Eu tô lendo um livro que fala sobre um momento atual social que é de doenças mentais, né? Sim. Que é o TDAH, que é a depressão. E parece que todo mundo tem, e quem não tem tá se cuidando para não ter. E um tempo atrás as doenças eram mais do corpo, né? Fisiológicas, mais epidemias. Então, a gente está num momento social onde a gente está vivendo essas doenças mentais, de ansiedade, de estresse. Só que a gente... lendo essa leitura no livro, isso vem de uma sociedade que tem um posicionamento muito positivo, exagerado. Então, você falou do sofrimento, não é nem alongar o sofrimento, mas e eu acho que essa é a grande chave para a gente começar também esse gerenciamento do vídeo, que é um acolhimento com o que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu vou ficar... Talvez eu fique com raiva, talvez daquilo que está acontecendo, talvez eu fique triste, talvez eu fique frustrada. E se eu virar para mim e falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu estou sentindo. O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo?
é não mascarar inteligência emocional, né? Que a gente também não aprende. Não aprende inteligência financeira, não aprende inteligência nada. emocional. Não aprende a respirar. Não aprende a respirar. Então, eu acho que são matérias que faltam nas escolas. Eu tenho uma... Sem dúvida. Tem um sonho utópico que um dia vai. A gente vai começar a acordar para isso, que é necessário. Mas a gente precisa trazer essa consciência de que o mundo também tá como tá agora porque a gente não lida com as nossas emoções. A gente quer mostrar que tá tudo bem, a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer botar para fora. Ou quando bota, é de uma forma que é explosiva. Agressiva, né? Agressiva, porque você não aguenta mais, porque você tá no limite. Por quê? Porque não lida. Então, naquele vídeo, esse vídeo específico, se eu não tenho essa paciência ali de me gerenciar, eu não vou conseguir ensinar para ele como é que faz isso. Então, como é que normalmente é a realidade, né? Dentro da educação tradicional? É reprimir. Engole o choro. Engole o choro. Nossa, me arrepio de ouvir essa voz. Eu ouvi muito. Ela é... Engole o choro. E a gente normaliza, né? Que tá tudo bem falar assim, que tá tudo bem dar um tapinha, que era... Não, eu tive que tirar os comentários, tipo, parar de conseguirem comentar, né? Só botei pra quem me segue, porque o ódio que vem de dentro das pessoas com uma criança sendo acolhida é surreal. É mesmo? Surreal. Muito, assim. E eu falei, opa, acho que tá na hora de eu fechar aqui pra parar de vir, porque era uma coisa assim, não, eu não vou nem, é tão pesado que eu não vou nem comentar. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é total um espelho, né? De pais, cuidadores, que batem nos seus filhos, que acham que um tapinha é nada, que é para educar. Então, isso é muito forte ainda, né? E é aquilo, cara, se eu dou um tapinha em você, você vai falar, opa, isso é violência, não pode. Então, a gente normaliza muito isso com a criança, a violência física. E pior do que a violência física, para mim, que deixa marcas muito mais profundas, é a violência psicológica, né? Sem dúvida. Que é muito mais abusiva, às vezes, do que um tapinha. Então, para eu conseguir gerenciar o que eu estou sentindo naquele momento e ensinar para aquela criança, no caso ali para o Noah, que é meu filho, que ele pode sentir, que ele pode botar para fora. Em momento nenhum eu falo para ele parar de chorar, ou que ele está exagerando. Ele tem o jeito dele de expressar, né? Cada criança também é muito individual. Então, isso tem que ter um olhar. Não dá para você pegar uma educação e botar quadradinha para toda criança, né? Passo a passo, não tem. Eu preciso observar ele, perceber qual é a necessidade dele e, a partir daí, educar, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso ver qual é a minha necessidade naquele momento. Porque tem dias que eu tô mais estressada, tem dias que, não sei, ao longo do dia minha paciência foi terminando por inúmeros motivos, e aí chegou na hora de, né, você vai pegar o filho na escola, você teve um dia cheio, você tá cansada. No meu caso, eu sou sozinha com ele, né? Então, isso é muito mais pesado. O pai é presente, toda semana eles se veem, mas o dia a dia mesmo é comigo, né? Botar pra dormir quase toda noite, né? 6 noites por semana. Então, isso vai... eu preciso me cuidar muito mais e para eu conseguir cuidar dele, para não explodir naquele momento que a birra acontece. Então, é também ter consciência de que, não é sobre o que ele está fazendo. É sobre... minha paciência, ela já terminou ao longo do dia. E eu até... Ele já sabe, né? Tem até um vídeo no Instagram que eu gravei dele, que ele não é porque é meu filho, mas ele é muito inteligente. E aí... E fofo. E muito lindo, né? Lindo. E eu virei pra ele e perguntei assim, filho, o que é a TPM da mamãe? Aí ele parou assim, ele falou... É quando você fica com raiva. E eu achei tão bonito ele falar, expressar. E tá tudo bem. Eu falei, mamãe sente raiva, né? E o que a mamãe faz depois que passa a TPM? O que acontece depois que passa a TPM?
você conversa. Vamos educar filhos assim, para um futuro muito melhor, não é mesmo? Onde as pessoas tenham consciência de que os meninos também podem saber o que é uma TPM e respeitar o nosso momento também, não é mesmo? Exato. Eu tô ensinando ele que eu sou um ser humano também, né? Isso é outra coisa que muitos pais, muitas mães fazem, de não mostrar a vulnerabilidade para os filhos. Isso não quer dizer surtar na frente do filho. É o equilíbrio de, olha, filho, eu tô triste. Quando eu tô cansada demais e eu tô com a paciência mais esgotada, eu comunico para ele. E eu falo, filho, eu tive um dia cansativo, ou momento de TPM, eu tô com pouca paciência, então não é sobre você, tá? E sempre que em algum momento, já gritei com ele, óbvio, em algum momento que sai, que vem, né, esse impulso que eu não consigo segurar ele antes de sair, eu sempre peço desculpas depois. E eu acho que a educação das crianças é sobre respeito, né? Esses dias uma menina me mandou uma mensagem em inbox no direct e falou assim, de onde é que tinha surgido, eu acho, quando é que eu comecei a... Como é que ela falou? Pergunta, quando é que eu comecei a ter essa educação, onde eu, tipo, estudei sobre essas coisas para educar meu filho assim. E eu falei, para mim sempre foi intuicional cara, ele é um ser humano, eu preciso respeitar ele como eu quero que me respeitem. Eu nunca vi um cenário diferente desse. Fazer diferente de respeitar ele como ser humano. E claro, tem toda a questão do cérebro da criança não tá... É até 26, eu acho. 25, 26. É muito tempo, né, gente? O que é 3 anos? O que é um cérebro de 3 anos? Então, eu acho Mas ele é muito evoluído para 3 anos, né? Assim, além da conta, mãe, né? Eu acho. Eu não vou me gabar, porque minha filha era assim também. E eu era uma mãe, assim, não consciente, mas ao mesmo tempo consciente de que bater não educa, né? Eu apanhei. Acho que a minha geração não tem uma mãe que não bateu num filho. E eu brincava com a minha mãe que se batesse, resolvesse, minha vida era... Tipo, eu era praticamente Buda, né? Tinha aprendido tudo. Exatamente. Então, minha filha nunca tomou um tapa. Nunca. Nunca tomou um beliscão na vida. E eu acho que é assim que você ensina um ser humano. Sim. A crescer e respeitar os outros, né? Então, se você não se respeita, se o seu adulto não te respeita, você não vai aprender a respeitar ninguém, né? O exemplo começa aí. Então, graças a Deus, ela é um ser humano melhor que eu, porque a gente faz versões melhores. Que a gente quer, né? Então, ela é um ser humano melhor que eu, mas é um trabalho constante, né? Não é assim, fez 26, tá feito, né? Vamos lavar as mãos, agora seja o que Deus quiser. É para sempre, né? Meu avô dizia uma frase que era muito engraçada. Ele falava assim, filho é ótimo, mas dura muito. Porque você vai cuidar de um filho o resto da vida. Não é até os 20. É a dor de barriga aos 40, quando um casamento não der certo. Tá sempre né? lá, né? Então, assim, é para sempre. Enquanto estivermos aqui, a gente vai estar cuidando. E você só entende isso depois que você é mãe, né? Porque, tipo, quando eu ouvia meu avô falar isso, eu falava assim, meu... O que ele quer dizer com isso, né? E aí você vira mãe e você fala, faz todo sentido do mundo, né? Você nunca vai deixar de ser mãe. Nem quando eles forem adultos. Tem um professor falou muitos anos atrás, e eu nem pensava em ser mãe ainda. Ele me falou uma frase, você vai saber que você é uma boa professora quando você tiver filho. Por quê? Aí eu descobri que eu sou uma ótima professora. Por quê? Porque você só vai conseguir ensinar ele pelo exemplo. Então, se você não for e você não fizer, você pode tentar. Você vai dar o seu melhor, vai buscar ser melhor também, mas às vezes eu olho pra ele e falo assim, nossa, isso aí é meu. Falo, olha ali, aquilo que eu tô resolvendo lá, olha ele fazendo. Sim. É exemplo. Se eu não fizer, então ele também
Quando meu filho nasceu, eu lembro muito do momento que eu peguei ele no colo. Eu não lembro eu não chorei, assim, de emoção descontroladamente, né? Que eu acho muito bonita essa cena quando a mãe pega o filho pela primeira vez. Eu não chorei desse jeito. Caiu umas lágrimas, claro, mas eu lembro que me veio um sentimento de responsabilidade. E aí, Agora é comigo. Agora Sim. não tem mais volta, não. Eu já saí da barriga. Já saiu da barriga, exatamente. Eu tive essa mesma impressão. Também não chorei horrores. Eu só queria segurar minha filha quando ela nasceu, mas é esse sentimento mesmo. É do tipo, agora é comigo. E tem eu não sabia da diferença da palavra maternar, né, de maternidade, para maternagem. E eu descobri ano passado. Estava lendo um livro sobre feminino e tinha uma das partes que falava sobre a maternidade, o maternar, que é uma coisa biológica, que é o gerar, que é o amamentar. O cuidar. Essa parte que ela é instintiva. Mas é diferente da maternagem. A maternagem é o aprender, é o ser mãe, não é o gerar, não é a parte fisiológica. E eu gostei muito, achei muito legal essa diferenciação, porque nós, como mulheres, a gente tem esse instinto de maternar, não de maternagem. Tanto que muitas mulheres não querem ser mães. Então, elas não têm essa parte da maternagem, do cuidado, de querer isso. Mas o maternar, elas têm. E aí, eu falo muito isso com as minhas alunas, com as minhas amigas, sobre trazer essa parte do gerar, do criar, do parir, para outro lugar da vida, se não quer ter filho. Para projeto, por exemplo. Você consegue pegar essa... É uma potência, né? A gente tem isso dentro da gente e colocar fora dos filhos. Porque são filhos também, né? Um projeto é um filho. Sim. Dentro do nosso trabalho é um filho. Então, é interessante a gente olhar o ser mãe de outras formas também, né? E o ser mulher, que você comentou, que é o ser mãe para o resto da vida, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, como mulher, a gente precisa trabalhar muito, que é difícil, porque eu também trabalho todos os dias em cima disso, que é não deixar o papel de mãe engolir a gente e a gente ser só mãe. Porque a gente faz isso muitas das vezes, né? E não só por uma questão nossa, eu acho que é uma questão cultural muito forte que tem, né? De que tudo é a mãe e a mãe vai ser a melhor. Então, isso vai dando um peso pra gente nesse ser mãe que você vai esquecendo. Muitas vezes nos primeiros meses, primeiros anos que a criança demanda mais energia. Eu ainda tô aí, meu filho vai fazer 4 anos agora em junho. Então, eu ainda tô nesse momento que agora, depois dos 2 anos que eu comecei a sentir um desprendimento maior, que aí agora ele tá mais naquela fase que ele é menino, então ele tá se conectando mais com o pai, tá brincando mais com o pai. Eu tô achando ótimo, porque eu dou umas respiradas. Mas ele tá entrando nesse lugar agora de, ok, minha mãe continua aqui, minha mãe é minha mãe, mas eu tô tendo mais espaço pra minha individualidade. Que no começo... A gente vive pra eles. Vive pra eles. E eu acho que faz parte, porque, poxa, é um serzinho tão frágil, né? Que tá ali, recém chegou no mundo, recém saiu da barriga. Ele tem que ter uma rede de apoio, além daquela mãe ali, para esse desenvolvimento. Mas, querendo ou não, é a mãe, né? É o colo da mãe, para as mães que amamentam, é o peito da mãe. Então, tem uma conexão ali que a gente também não pode fingir que não existe, de que o nosso cordão umbilical tava dentro de si ali, tava muito fundido, né? E aí, ele sai da sua barriga e vai começando a acontecer essa separação, onde, muitas vezes, a mulher acaba ficando muito presa a isso. E se a gente não cuidar, a gente sofre nessa separação, né? Que, se não me engano, no desenvolvimento da criança... acontece com 2 anos, que é onde ela começa a se olhar no espelho e entender que ela e a mãe são seres diferentes, que não são a mesma pessoa. 2 anos, gente. É muito tempo. E é nada também, né?
Então, eu tive que trabalhar muito isso, porque a minha liberdade sempre foi muito importante para mim. E foi uma coisa muito forte no começo da maternidade com o Nonô, que foi de eu continuar, eu precisava existir. E aquilo no começo me feria, eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha liberdade. É uma coisa que eu nunca abri mão. Eu voltei, eu sempre trabalhei, sempre não, né? Depois que eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar só online, antes mesmo da pandemia. Então, eu trabalhava em casa. Na época, eu estava com o pai do meu filho. Então, era uma coisa assim, a gente dividia muito. Ficava 100% do tempo em casa. Então, eu conseguia ter muitos respiros, assim, né? Mas, eu me doei muito à maternidade no começo. Eu queria vivenciar aquilo. Mas deu 15 dias. Eu estava assim, preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso dar aula para as minhas alunas. Então, como eu consigo dar aula, às vezes, só induzindo, falando, e o meu corpo, em 2 dias eu já estava mais tranquila, assim, de movimentar e tal. Deu 2 semanas e eu falei, ok, 1 semana ou 2 eu vou retornar. Eu retornei muito tranquilamente, dava aula com ele no colo. Eu consegui manter ali o ser mãe, que eu amo, com o não ser. E hoje também é um processo diferente, porque hoje, por conta dos pais terem casas separados, isso foi uma coisa que eu tive me acostumado no começo, claro, teve um lutinho de, nossa, meu filho não vai dormir comigo pela primeira vez, aquele desapego que a gente tem que ter, que não é fácil. Mas foi maravilhoso, porque eu comecei a ter que lidar com a minha solitude depois de ser mãe, que é uma coisa também muito difícil. Não só para quem é mãe, né? Mas quando a gente tá sempre buscando relacionamento com as pessoas. E a gente não coloca essa mesma importância no relacionamento com a gente. Então, esse processo de desenvolver essa solitude também foi uma coisa recente, né? Que ficou muito mais forte, principalmente depois da separação com o pai dele. Que foi onde eu mergulhei e eu decidi para mim mesma que eu precisava aprender a lidar com essa solidão. Solitude, né? Não é uma coisa ruim. O estar sozinha, o não ter que tapar todo o buraco, seja de ficar no Instagram, não. Eu preciso ficar sem fazer nada, eu preciso ficar sozinha, eu preciso, de novo, gerenciamento, eu preciso conter esse impulso de ligar para alguém, ver uma amiga. Não. Qual é a minha necessidade agora? De novo. Eu preciso ficar quieta, eu preciso ficar sozinha, eu preciso tomar um chá, eu preciso tomar um vinho, eu preciso ver um filme sozinha, eu preciso ir no cinema sozinha. Sempre gostei de ir no cinema sozinha, mas agora é diferente. E essa parte da gente conseguir ter uma individualidade como mulher, eu acho que é uma das partes mais difíceis depois de ser mãe. Desligar. Eu acho também. Na verdade, eu nunca consegui fazer nada sozinha. Pra mim era muito difícil. Tipo, ir num cinema sozinha, nunca. Uhum. Sair pra almoçar num restaurante, sentar sozinha e comer, nunca. Então, assim, eu nunca soube lidar com a minha solitude. Eu nunca soube lidar comigo. Uhum. Depois que eu me separei e que fui entender e estudar sobre o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, hoje eu amo ficar sozinha. E, tipo, minhas amigas, né, ligam e falam, vamos fazer não sei o quê? Eu falo assim, não. Hoje eu quero ficar aqui em casa, fazendo nada, ficando com meus cachorros. Uhum. E é isso. Uhum. Então, assim, hoje eu gosto da minha companhia. Eu sei abrir um livro, estudar, abrir um computador, estudar uma coisa legal. Eu curto ficar sozinha. Uhum. O que tem um viés ruim, porque aí você aprende muita coisa sobre você e você, tipo, começa... Não é ruim, mas você começa a filtrar muito. Você fica muito mais seletiva do que você quer compartilhar da sua vida. Com certeza. A sua energia, com quem você vai compartilhar essa energia, com quem vai entrar na sua vida, de que forma vai entrar, né? Então, eu acho que esse lado, você fica Você muito... acha ruim? Eu
acho ótimo. Eu não acho ruim, mas assim, num primeiro momento é assustador. Sim, porque você acha que você tá fazendo Porque alguma eu coisa falei errada. assim, eu tô muito bem assim, por que eu vou ter que dividir isso, né? Esse espaço. Eu vou ter que abrir para uma pessoa entrar, né? Isso começa a ser uma coisa mais difícil. Não assustadora num primeiro momento. Mas depois que você vai habituando, vai. Mas eu ainda acho que quando você acostuma com a sua solitude, é mais difícil você querer abrir mão dela para dar para um outro. Sim. Né? Você vai abrir mão, entre aspas, para quem vai trazer qualidade, né? E eu acho que isso é ótimo. Mas no começo assusta. Assusta, super. Eu até postei esses dias que eu falei... É muito da energia, né? Tipo, com quem você vai compartilhar isso. Então, eu acredito super nisso. Então, eu não dou minha energia para todo mundo. Eu sou muito pique para esse tipo de coisa. Em todos os âmbitos, né? Em todos os Amizade, âmbitos. relacionamento afetivo, trabalho. Você fica mais seletiva. Acho que a palavra é seletiva, né? A gente vai percebendo quem é que a gente... Quem é que vale nossa disposição, nosso tempo. Sai da quantidade para quantidade. Sai Pra qualidade. Da quantidade para qualidade, né? Sim, sem dúvida. E hoje, nos seus treinamentos de mulheres, você fala sobre o quê? São sempre mães? Não são sempre mães. Tenho muitas mães no grupo, mas tenho alunas que não são mães e que não querem ser mães. Então, é um grupo pequeno, esse que eu tenho hoje. Ele é uma coisa mais de mentoria mesmo. Eu estou agora trabalhando numa plataforma online para conseguir, inclusive, expandir mais. Porque a mulherada que tem lá no Instagram, que antes mesmo de dar esse boom por conta do vídeo, eu já tinha o meu grupo ali do Instagram, as mulheres que estão sempre lá e que sempre que eu faço algum curso, algum workshop, alguma coisa online, elas participam. Então, eu tô num momento profissional de redefinir algumas coisas, de como é que eu expando, né? Isso que eu tenho nesse grupo, que é um grupo pequeno e seleto, que é o que eu tenho há muitos anos, como é que eu faço para expandir, chegar em mais mulheres que às vezes não têm a disponibilidade da rotina para esse grupo, porque esse grupo é de segunda a sábado. É literalmente para você fazer uma imersão, né? Então, como cada uma está num lugar do mundo, tem algumas alunas que estão fora do Brasil, o que eu quero levar para essas mulheres? Eu quero levar a meditação, né? Como é que você consegue colocar na sua rotina essas pílulas, né, diárias, 15 minutos, 5 minutos para começar já é um grande passo, né, para começar a ter essa rotina. Então, a gente tem ali um comprometimento de cada uma onde estiver, ajustar a agenda para conseguir se nutrir disso, né? E aí eu falei, cara, como é que eu quero levar isso para mais mulheres, né? Que não conseguem ter isso de segunda a sábado, né? Também. Aí eu tô montando uma plataforma online agora para ter essas meditações, para elas conseguirem fazer sozinhas, mas ter ali uma indução e um guia, né? Porque se a gente for para pensar o que é meditação, cada pessoa vai trazer. Tem muitas linhagens, tem muitos caminhos. E não tem caminho certo, não tem caminho errado. Tem caminho. E aí você vai optar por aquele que funciona mais para você. Mas eu, no começo, claro que tem os autodidatas, né? Mas eu sou muito a favor de ter alguém para direcionar, sabe? Para falar como é que respira direito. Não é com tórax, você tem que jogar lá pro diafragma. Aí, não sei, às vezes já aconteceu várias vezes de alunas que começam e elas falam, nossa, sei lá, em tal exercício eu fazia completamente diferente, não era para dentro, era para fora. Aí eu explico por que tem que ser desse jeito. E nos primeiros dias, semanas, assim, se você tem ali uma constância e vai fazendo direitinho, cara, você já vai sentindo energia, vitalidade, disposição, você vai se sentindo mais feliz. Porque é uma nutrição interna que você está fazendo, né? Não é só sobre trazer mais oxigênio para dentro do corpo. E isso vai aumentar a energia e a saúde, ok. Mas é esse comprometimento que você pega com você mesmo, né? Então, no dia a dia, eu falo sobre esse olhar para dentro, sobre esse mergulho interno,
de você aumentar esse autoconhecimento, de você ver esses momentos, que seja 5 minutos por dia, adaptar a sua rotina. Quanto tempo a gente perde no Instagram, né? Rolando no Instagram. Cara, não tem desculpa pra gente não focar naquilo que vai fazer a gente crescer e ser melhor para nós mesmas, né? Só que não é fácil também, porque a gente tá numa era que o ir para fora, o dispersar, a falta de foco, a falta de concentração principalmente em si mesmo, é muito grande. Então, como é que eu faço para ir trazendo essa atenção no dia a dia para mim? Então, a gente fala muito sobre isso. Na parte das técnicas, né, que são 2 vezes por semana a gente faz esse treinamento mais de força e flexibilidade, que é aquelas coisas muito doidas lá que estão no meu Instagram, de ficar de ponta cabeça e tal. A gente se encontra 2 vezes por semana para trazer mais essa atenção também para o corpo. Pela visão oriental, a gente tem corpos, né? Na visão ocidental, a gente pensa num corpo, uma cabeça, sentimentos ali aqui, que não aprofunda muito. Quem faz terapia coloca mais atenção, mas né, ainda tem o corpo físico. Se esse corpo físico ele tá doente, ele tá limitado, ele dói, eu não vou conseguir acessar algo interno, como as emoções e a mente, num estado mais estável, que é o que todo mundo quer, né? A tal da saúde mental. Então, eu preciso cuidar desse corpo, eu preciso trazer força para ele, eu preciso trazer flexibilidade, eu preciso trazer saúde, eu preciso cuidar dele não só nessa parte física, mas de alimentação. Preciso ter todo um cuidado, né? Então, 2 vezes por semana eu trago para elas essas técnicas que vão tirar elas da zona de conforto. Que elas vão perceber, tipo, opa, acho que eu não sou tão flexível quanto eu achava. Olha, eu consigo tocar minha testa no joelho, eu nem sabia disso. Olha como meu corpo pode. E isso, consequentemente, esse trabalho ali na parte técnica, física, vai tendo todo um trabalho mental e emocional junto, né? São os 3 juntos, não tem separação. A gente consegue levar isso para a vida, né? De você ser mais confiante nas coisas que você faz, de você conseguir lidar com essas pequenas autossuperações do dia a dia, né? De você ter coragem de encarar isso, pura e simplesmente porque você percebeu que você consegue ficar de ponta cabeça. É uma conexão, assim, muito sutil, comportamental do seu dia a dia com ficar de ponta cabeça, né? Você tá ultrapassando um medo ali. Vem muitas vozes na sua cabeça. É uma comunicação interna que a gente precisa se atentar, porque normalmente dentro a gente tá lá com o chicotinho na mão, né? E isso aparece muito na prática. Nossa, né? Na hora que tá lá numa técnica que vai exigir um pouquinho mais da musculatura do corpo, ou de uma técnica de flexibilidade que começa a sentir o emocional vindo, aí saiu do corpo e começa a vir pra emoção, dos corpos que eu comentei, né? E aí o coração começa a acelerar, ou começa a mexer o corpo demais, assim. E aí você tem que fazer o quê? Aquietar o corpo primeiro. Primeiro aquieta. Segunda coisa, respira para gerenciar essa emoção que apresentou. Porque enquanto você não gerenciar essa emoção, o corpo não vai aquietar. Faz os 2 juntos. Aquieta o corpo e começa a respirar. Aí você vai aquietar as emoções. Só depois eu consigo atingir a mente. Então, a saúde mental, ela precisa passar por esses corpos, né? Mais densos, digamos assim, para eu conseguir estabilizar. Tá, onde é que eu vou botar o meu foco? Tá, eu vou focar na respiração X, que a Xan falou, vou mentalizar tal cor que ela falou para trazer atenção. Por quê? Porque a mente vai dispersar. A mente, por natureza, ela já é muito, muito dispersa. E é uma natureza, é dela. Com estímulos de internet, tudo muito rápido e muita entrega, é o que ela mais quer. Só que aí ela fica perdidona, ela vai para todos os cantos, para todos os lados, e você, quando você precisa focar e concentrar, você não consegue. Então, é um desafio também em 2023 a gente meditar com tanto estímulo. A gente precisa ter uma técnica para trazer a atenção, né? Ah, tá. Esteja no momento presente. Como é que eu faço isso?
Limpa a mente, né? Porque, tipo, essa é a frase de todo guru, né? Você, assim, não pensa em nada como isso, não é? Você tem que morar no Tibete. Tem. Sem relacionamentos, sem ter pessoas para lidar, não. Você tem que... Então, São Paulo, né? Que a gente tá aqui. Meditar. Vivendo em São Paulo, você precisa de uma constância, senão você não vai. Tem que ser um trabalhinho ali de formiguinha. Então, eu faço muito esse trabalho com elas. O nosso carro-chefe ali é a meditação e esses asanas que a gente faz na semana. E tem também a parte de estudo, né? Eu tenho esse grupo muito como para que essas mulheres elas tenham um espaço seguro para serem vulneráveis, aquela vulnerabilidade que a gente estava falando, né? Então, não é nada de terapêutico, até porque eu não sou psicóloga, que fique bem claro. Não é nada terapêutico, mas é um espaço para abrir o coração. Não de ficar falando coisas que você vai falar na terapia, né? Porque é outro lugar. Mas de você conseguir falar de uma dor que você tem e que, às vezes, você nunca falou para ninguém. E você sentiu naquele momento que fala, cara, aqui tem abertura para eu falar. E aí elas falam, ou elas só compartilham, gente, isso aqui funciona para mim. Coisas muito simplesinhas do dia a dia, que vai fazendo com que elas não vão se sentindo tão sozinhas. Esse é um dos pontos que, para mim, me motiva, sempre motivou a compartilhar grande parte da minha vida, e que é fazer com que outras mulheres, pessoas não se sintam sozinhas com aquilo que elas estão sentindo. Esse vídeo do Noah foi muito isso, né? Porque eu recebi muita mensagem linda, mensagem de mulheres e muitos pais também, homens emocionados ali com aquela cena, porque não é uma coisa que a gente mostra, né? E a galera falando assim, nossa, eu achei que fosse só comigo. Nossa, que bom que você postou, porque aconteceu isso hoje. E eu tava me sentindo tão sozinha. Então... Ai, vou chorar. Pode chorar, não tem problema. Então, para mim, é essa construção de acolhimento, né? Num geral, que eu tento trazer o máximo que eu consigo ali pro Instagram. Já faço isso há um bom tempo. De expandir a minha vivência, de inspirar. E fazer com que outras mulheres não se sintam sozinhas com o que elas estão sentindo. Porque tem uma frase que eu conheci, essa frase faz 1 mês, 2 meses, de um livro que eu tô lendo. Que a autora fala assim, tudo aquilo que é pessoal é universal. Tudo que eu sinto como ser humano, a gente tem a mesma estrutura. Então eu vou sentir, ainda mais sendo mulher. Cara, aquela mulher vai sentir. Só que ou ela vai resolver, ou ela vai reprimir, ou ela nem sabe, nem tem consciência ainda que ela sente daquele jeito, mas a gente tem a mesma estrutura de emoções, da mente. Só vai mudando a realidade para cada um, né? Mas a gente tem a mesma estrutura. Então, quando a gente compartilha tanto as alegrias, que normalmente a gente foca mais nisso, né? Quanto as minhas vulnerabilidades, claro que dentro sempre de um limite, né? Até onde eu exponho as minhas coisas... Poxa, eu posso tocar o coração daquela outra pessoa, daquela outra mulher e fazer com que ela veja realmente que tem uma luzinha lá no final do túnel de tipo, caraca, eu achei que era só eu que passava por isso. E é muito... Aí é a solidão ruim, né? Aí é o solitário, não a solitude. É aquela solidão de tipo, nossa, só eu sinto assim, só eu faço desse jeito, só eu tenho essa dificuldade. E aí a gente volta lá para o momento social que a gente tá. De positivismo tóxico, que tá tudo sempre bem. Não, vamos falar do que dói também. Vamos falar porque ninguém se expõe, tudo. né? Se você parar para pensar, a gente foi educado a não se expor, né? O engole o choro. Você foi programado para não sentir, né? Sim. Então, é muito mais fácil você não sentir do que você expor. E às vezes para pessoas que moram com você na mesma casa, não é nem uma exposição para pessoa mais íntima. Para si mesmo, né? Não expõe para si mesmo. A primeira infância, ela é muito importante. Porque é aí que a gente molda isso.
São os mapas mentais, né? Que inconscientemente você absorve, né? Mas enfim, estamos mudando esse mundo, não é mesmo, pessoal? Então, para quem quer participar do grupo da Xan, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês entrarem. Xan, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para você ficar sabendo tudo que a Xan vai fazer, porque a gente vai ficar postando nas nossas redes sociais também. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz. Nossa, eu que tô feliz de você estar aqui. Eu achei um milagre não ter chorado, porque... Foi quase. Foi quase. Foi quase. Cara, a minha terapeuta vai ver esse vídeo, porque eu vou mandar pra ela. E eu já tô vendo que eu vou ganhar um puxão de orelha. Porque essa parte da vulnerabilidade, eu não tinha, né? Não expunha. Aí eu aprendi a expor, a sentir, né? Aprendi a sentir. E aí, a frase que ela falou pra mim mais uma vez foi assim, que eu tava numa sessão com ela e eu tava aqui, ó, assim, falando né? Aí ela olhou assim pra mim. A partir de agora, quando você for chorar, você vai deixar escorrer as lágrimas nas suas bochechas. Você não vai mais botar a mãozinha pra secar a lágrima, você vai deixar ela cair. E eu sequei. Ela vai ver, ela vai falar. Então, eu ouvi de um hipnólogo que eu fui, que eu tô tão fechada nas minhas emoções que eu não, até na minha fala não tem emoção. Uau. Isso me fez refletir tanto. E aí eu parei para olhar, faz um tempo que eu não consigo mais chorar nos filmes, que eu era a chorona da vez, tipo, de sair com os olhos desse tamanho. E agora eu tenho dificuldade até de chorar nos filmes. Então, olha o tanto de amarras que a gente vai se fechando numa caixinha. E aí você para de sentir. Eu acho que esse é o grande aprendizado. A gente aprender a sentir como as crianças, inclusive, sentem. E a gente parar de reprimir essas crianças de sentirem. Porque aí, sim, realmente, a gente vai fazer uma mudança no mundo. E eu tenho essa... enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer minha parte. Então, amanhã eu estou no seu grupo, hein? Hoje tem aula? Não, amanhã tem aula. Amanhã estarei lá. É isso, mudar o mundo com a nossa... trabalho de formiguinha, né? Ainda vai demorar um tempo. Seja a mudança que você quer no mundo, não é mesmo? E comece por dentro. Obrigada mais uma vez, gente. Por favor, se você não está inscrito, se inscreva. Segue a gente no Instagram, porque tem muita coisa boa por vir. Obrigada mais uma vez. Obrigada.